A gente vai falar sobre adoração. E enquanto você abre sua Bíblia aí, que bom ver rostos queridos, Cris, entre tantos outros aqui. Mateus capítulo 15, o Evangelho. Mateus capítulo 15. Enquanto você procura aí Mateus capítulo 15, a gente vai se debruçar nessa porção das Escrituras nessa manhã, para falar de adoração. Mas vamos orar mais uma vez? Feche os olhos. Senhor Deus, nesse momento nós vamos abrir Tua Palavra e nós queremos pedir que o Teu Espírito esteja conosco, abrindo o nosso entendimento, iluminando a nossa mente. Que a nossa atenção, o nosso interesse e a nossa reverência nesse momento possa dizer um pouco do quanto a gente acredita que o Senhor aceitou o convite para estar com a gente aqui mesmo. É o que eu te peço por Jesus, amém. Adoração. Capítulo 15 de Mateus, verso 1 a 9. Diz assim: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai e a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Nessa manhã eu quero falar com você sobre uma adoração que é vã, uma adoração que não serve, uma adoração que não é de coração, e uma adoração que não é de coração não serve, é fake. Nós somos adoradores fakes muitas vezes. A adoração tem que ver com uma devoção do Cristo. Religião vem da palavra latim religio. Religio é um substantivo nominal de um verbo. Mas a gente não sabe qual é o verbo do qual religio é um substantivo nominal. Existem pelo menos duas possibilidades: que religio seja um substantivo nominal do verbo religare, ou que religio seja o substantivo nominal do verbo relegere, e esse é que eu prefiro. Religare significa religar. Nesse sentido, então, religião seria reconectar, religar. Mas relegere significa devoção, significa reler, significa revisitar, significa ler e reler, ver e rever, visitar e revisitar, ir e voltar a ir, estar e voltar a estar. Devoção. Isso é religião, uma devoção ao Cristo. A religião cívica romana era a relegere de César. Talvez aí a possibilidade mais provável de que relegere seja o verbo do qual se deriva a religio. Será que nós somos verdadeiros adoradores? O que a gente está fazendo aqui hoje? Batendo cartão? Você já se perguntou o que você veio fazer aqui nessa manhã? Numa tarde de sábado gostosa? Você já se perguntou o que você faz com essa roupa estranha, descendo o elevador da sua casa num sábado de manhã, com aquelas crianças tudo de bermuda indo para a piscina do condomínio? A gente é meio estranho. Mas às vezes a gente não sabe o que está fazendo aqui. Existem nesse texto que acabamos de ler, eu quero destacar 3 elementos que são grandes vilões da adoração autêntica. 3 elementos que são verdadeiros cânceres para a adoração autêntica, a adoração de todo o coração. O primeiro deles é o tradicionalismo, o segundo deles é o formalismo, e o terceiro deles é o legalismo. E nós vamos falar nessa manhã um pouco sobre esses 3 elementos. Sobre o tradicionalismo, a gente pode começar lendo de novo o verso 2. Olha o que Jesus fala para os escribas. Ou melhor, o que os escribas falam sobre Jesus. Verso 2 do capítulo 15. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Parece que Jesus era alguém que gostava de provocar o estabelecido. Não tinha nada de errado em lavar a mão antes de comer. Na realidade é higiênico que se lave a mão antes de comer.
eu espero que todo mundo aqui, antes de comer, lave a mão. Mas Jesus saiu do culto com fome e foi convidado para comer numa casa, e de propósito ele começou a comer sem lavar a mão. Sabe qual é o problema? O problema é que eles não lavavam a mão por higiene. A tradição dos anciãos dizia que eles deviam lavar a mão para se santificar. Olha que incrível. E não era um mero lavar a mão, era um lavar a mão muitas vezes. Alguns diziam que você tinha que lavar a mão 7 vezes antes de comer. E que você tinha que lavar de tal maneira que a água suja escorresse na tua mão. Você pegava a água e ela escorria na tua mão até o cotovelo, para que ela pingasse no chão. E aí então você escorria para outra mão até que pingasse no chão, para que a água suja não contaminasse a mão que você acabou de lavar. Outros diziam que você tinha que lavar a mão antes de comer e depois de comer, senão você não ia para o céu. Outros diziam que você tinha que lavar a mão antes de comer, depois de comer e durante a comida. Você parava, lavava a mão. Existiam, se você vier Marcos capítulo 7, Marcos faz a mesma leitura. Marcos é a fonte primária do Evangelho de Mateus e Lucas. 50% do livro de Mateus está em Marcos, e 50% do livro de Lucas está em Marcos, porque Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Mateus e Lucas usaram Marcos como referência para escrever os seus evangelhos. Marcos é o primeiro livro, o primeiro evangelho a ser escrito, provavelmente foi escrito, Marcos sendo um amanuense de Pedro. A gente crê que esse é o evangelho de Pedro, escrito por Marcos. E no capítulo 7, o verso 1 ao 5 diz assim: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Agora o verso 3 tem uma explicação. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos em conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Parece que Jesus não gostava muito de seguir as regras dos líderes da igreja. Existiam 2 leis nos dias de Jesus. A primeira delas é a lei escrita. A lei escrita era a lei canônica, a lei vigente, a lei de Deus. Era o Antigo Testamento, a Taná. A Taná era a Bíblia hebraica, que era composta de 3 partes. A Torá, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, e esse tinha autoridade proeminente em relação aos demais. E as outras 2 partes eram os profetas e os salmos. Mas a Torá era proeminente em autoridade para os judeus. A lei escrita, ela era soberana sobre outras leis. Acontece que existia uma segunda lei no primeiro século, que era a lei oral. E a lei oral, ela era oral justamente porque ela não equivalia em autoridade com a lei escrita. Os judeus evitavam escrever a lei oral para não parecer que ela tinha a mesma autoridade da lei escrita. Só que na prática ela tinha até mais autoridade que a lei escrita. A lei oral foi escrita pelos escribas e era uma espécie de interpretação da lei de Deus. É como se os homens legislassem a lei de Deus. Eles chamavam essa lei de Mishiná. E a Mishiná, ela só foi escrita depois da destruição do templo. Existia a Mishiná e existia um complemento da Mishiná, que eram os comentários da Mishiná, que chamava Gemara. E depois da destruição no ano 70 do templo, eles juntaram a Mishiná e a Gemara e escreveram a Mishiná e a Gemara. E aí se transformou num livro de regras do judeu, que é o Talmud. O Talmud nada mais é do que a Mishiná somada à Gemara. A lei oral somada aos comentários da lei oral. Por que existia a lei oral? Porque na sua Bíblia aí, tem uma folha em branco, entre Malaquias e Mateus. Entre Malaquias e Mateus tem uma folha em branco. Essa folha em branco da sua Bíblia narra a história de 400 anos do povo hebreu, onde não houve profeta. E nesses 400 anos do povo hebreu, onde não houve profeta, os escribas, os teólogos, os intérpretes da lei, eram os grandes responsáveis por legislar e executar a lei de Deus. E eles tinham saído do exílio babilônico, e a ida deles para o exílio tinha sido por idolatria. Então eles tomaram uma decisão: aqui em Israel nunca mais nós vamos incorrer na idolatria. E para isso eles pegaram a lei de Deus e começaram a fazer cercos em torno da lei de Deus. Ou seja,
A lei de Deus diz que tem que guardar o sábado, mas o judeu dizia assim: se você cuspir no chão, você pecou, porque você regou a terra no sábado, e não pode regar a terra no sábado. Se você andou mais de 1 milha, você pecou, porque só pode andar no máximo, não tem lugar escrito nenhum na Bíblia isso. Mas eles interpretaram a lei e falaram: não, vamos para garantir aqui que ninguém vai quebrar a lei, vamos construir cercos em torno da lei, para proteger o povo a não quebrar a lei. Acontece que Deus não tinha autorizado ninguém a fazer isso. A lei de Deus só pode ser legislada pelo próprio Deus. E nesse período sem profetas, os escribas, que tinham por pai Esdras, eles criaram essa porção de leis orais. E uma delas era a questão de lavar as mãos. E quando Jesus vem à Terra, ele vem para mostrar que a tradição dos anciãos, ela não é a lei de Deus. E aqui existe um problema, porque a autoridade canônica, a Bíblia, ela tem uma dupla autoridade. O que faz o texto sagrado ter autoridade para condicionar a minha salvação e a sua, o que faz do texto sagrado regra de fé e norma de conduta do cristão, é a sua dupla autoridade. A Bíblia tem uma autoridade inspiracional, ela é inspirada por Deus, isso faz dela confere a ela autoridade. Mas não é esse o fator que confere a ela autoridade para servir de regra de fé para mim e para você. O que faz ela servir de regra de fé para mim e para você é sua outra autoridade, que nenhum outro texto tem, senão esses 66 livros, que é a autoridade canônica. Cânon, em grego, é cano, que servia para medir rio, e com o passar do tempo, a evolução semântica da palavra cânon, ela passou a dizer que cânon era vara de medir, passou a ser regra de medida, passou a ser unidade de medida, e o cristianismo no primeiro século começou a adotar a palavra cânon para dizer assim: essa é a nossa regra de fé, é a nossa medida de fé, é a nossa norma de fé. Então só textos canônicos podem implicar soteriologicamente, ou seja, só tem implicação soteriológica textos canônicos. Só pode condicionar a minha e a sua salvação aquilo que está escrito nesses 66 livros. Não há nenhum outro texto, além destes 66, que possuem tal autoridade. Isso precisa ficar claro aqui. Porque um grande problema que a gente incorre aqui a colar é conferir autoridade a qualquer outro texto que não este 66 e atribuir a ele implicação soteriológica ou autoridade para ser regra de fé e norma de conduta. Nenhum outro texto pode sê-lo, mesmo que seja inspirado por Deus. Porque não é a inspiração de Deus que confere essa autoridade, mas a sua canonicidade que confere essa autoridade de norma de fé. Um texto inspirado por Deus, ele pode servir para me ajudar a guiar a minha vida, porque se eu acredito que aquele texto é inspirado por Deus, é inteligente da minha parte seguir o que ele está dizendo, porque é a vontade de Deus para mim. Mas a minha salvação não pode ser condicionada àquilo que está escrito num texto que não estes 66 livros. Sola Escritura. Ela é única e suficiente. Todas as vezes que a gente atribui autoridade a qualquer outro texto que não estes, a gente está infringindo uma regra básica do cristianismo, que é o sola Escritura. Isso precisa ficar claro desde o início, porque o grande problema que Jesus encarou naquele tempo foi a autoridade que a lei oral tinha em relação ao texto sagrado. E ela não possuía a mesma autoridade, mas havia um consenso entre a comunidade de que havia uma autoridade equivalente entre a lei oral e a lei escrita. Jesus corrige isso nesse texto que nós lemos, e aqui vem uma afronta ao tradicionalismo da sua época. Esse é um perigo ainda hoje, de crermos na autoridade canônica de apenas um texto sagrado, e esse constando de 66 livros, mas o risco é que aqui e acolá a gente coloca qualquer outro texto na mesma posição de autoridade, e condiciona a salvação de muitos àquilo que não está aqui. Tudo que Deus precisava dizer para você ser salvo está aqui. Ele não esqueceu de nada e lembrou 2000 anos depois. Esqueci, agora 2000 anos depois, deixa eu dizer mais uma coisa. Para ser salvo também precisa fazer mais isso aqui, tá bom? Não, está tudo aqui. Jesus chega a dizer que a tradição dos homens, as regras criadas em torno da lei, elas feriam a própria lei de Deus. E aí tem um texto curioso aqui que ele fala do honrar pai e mãe. Porque o que a lei de Moisés dizia? Honrarás teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E o que a tradição oral dizia? A tradição oral dizia assim: se você tem propriedades, terras, posses, recursos, o mandamento de Deus diz que você deve usá-los para abençoar os seus pais, filhos, família. Mas a igreja dos dias de Jesus dizia assim: olha, tem um jeito de você
de você sonegar esses recursos aí. O jeito é o seguinte: se você doar tudo que você tem para a igreja, se você doar tudo que você tem para o estabelecimento religioso, você fica automaticamente desobrigado de abençoar seus pais com esses recursos. Porque você pode dizer para eles assim: olha, isso aqui é meu, só que eu já dei para a igreja, então eu não tenho mais autoridade sobre isso. E você vai ter usufruto disso até que você morra, você pode desfrutar de tudo isso, mas você não precisa doar nada para ninguém. Você pode desfrutar sozinho daquilo. Por quê? Porque você já doou para a igreja. Jesus está dizendo assim: hipócritas, quando vocês seguem as suas tradições, vocês estão ferindo a própria lei de Deus, porque a lei diz: honrarás o teu pai, amarás o teu pai, a tua mãe, e a tradição de vocês tem infringido esta regra, essa lei de Deus. Há um grande problema na nossa adoração, quando ela se submete a um tradicionalismo vazio. E um dos maiores riscos do tradicionalismo em nossos dias é o comportamentalista, é o comportamentalismo. Para os tradicionalistas, santidade passa a ser conformidade externa com as regras e crenças do seu grupo. O tradicionalista não busca fazer a vontade de Deus, ele busca um comportamento aceitável aos seus correligionários. Ah, lá diz que não pode usar tal coisa, então não pode usar tal coisa. Ah, lá diz que não pode ir lá naquele lugar, não pode frequentar esse lugar, então não pode frequentar esse lugar. Ah, lá não pode, então não pode. Porque eu quero ser aceito pelos meus correligionários. E a referência da minha adoração não é mais Deus, é o outro. Ele não faz, então eu não vou fazer. Ou ele disse que não pode, então eu não faço. Outro problema do tradicionalismo é a postura de enquadramento do novo membro aos costumes tradicionais daquela denominação. O novo crente, ele passa a entender equivocadamente que nascer de novo quer dizer mudar em alguns pontos chaves, através do exercício da vontade própria, ignorando a necessidade de buscar em Cristo e não em si a operação para a mudança. A força do tradicionalismo tenta colocar todos na mesma caixa, espera mudanças mecânicas e tira a autenticidade das transformações genuínas. Eu fazia evangelismo numa igreja durante minha faculdade de teologia, na periferia de Guarulhos. E eu passei lá 3 meses. E eu estava numa igreja, uma pequena congregação adventista fazendo evangelismo. O evangelismo são uma série de conferências em que você passa ali 15, 20, 30 noites pregando, estudando a Bíblia todas as noites. E nessa empreitada evangelística que eu vivia ali, a igreja tinha entendido que precisava amar as pessoas para que elas quisessem pertencer àquela comunidade, precisavam abraçar as pessoas. E eu, visitando algumas pessoas interessadas que estavam estudando a Bíblia ali com a gente, eu fui até uma casa de uma senhora, uma mulher, e ela me disse assim: pastor, eu não vou me batizar na igreja porque eu não tenho roupa de ir na igreja. E eu fiquei pensando assim: gente, quem disse para ela que tem roupa de ir na igreja, né? Essa é uma carga de herança colonizadora, né? Porque o cristianismo na América do Sul foi trazido por americanos com herança europeia. E aí colonizaram a gente espiritualmente, dizendo assim: a roupa de Deus é o terno e a gravata, viu? Não, a roupa do americano e do europeu é a terno e a gravata. Não é de Deus, isso é deturpar o evangelho. Isso é colocar no evangelho aquilo que ele não diz. Mas a gente coloniza os outros com a nossa fé muitas vezes. É dizer que a nossa cultura é mais importante que a do outro. A roupa que você usa aqui na África não serve, você tem que usar a minha da Europa, tá? Porque amar a Deus é ser igual ao europeu. Tradicionalismo, corrompendo a lei, corrompendo a palavra de Deus. E diziam para ela assim, que ela pensou com ela assim: eu não tenho roupa de ir na igreja. Eu falei: mas não tem problema, você vai com a sua roupa. Pega ali a sua melhor roupa e vai. Ela muito pobre, não tinha condições nenhuma. E a igreja também não tinha condições de ajudá-la. E ela foi na igreja e sabe o que aconteceu? Ela foi hiper bem recebida, foi abraçada, foi amada, foi acolhida. E chegou uma hora que ela estava tão empolgada com aquilo que ninguém criticou ela. E ela falou assim: eu quero me batizar aqui. E a gente estudou a Bíblia com ela, marcou o batismo dela num sábado. Na sexta-feira ela estava lá, todo mundo abraçando, fazendo festa porque ela ia se batizar. E ela se batizou no sábado. Quando foi no domingo à noite, voltou para o culto. E a roupa que ela usou na sexta, ela usou no domingo, porque ela não tinha outra roupa. Quando chegou no domingo, uma senhorinha da igreja chegou para ela assim: ô menina, você precisa saber que essa roupa não é de Jesus não, agora você é batizada. Agora você não pode mais usar essa roupa aqui não. Essa roupa é do mundo, é lá do inferno. Você não pode. Ela veio chorando e falou para mim: pastor, essa senhora me abraçou na sexta, eu estava com essa roupa. E agora eu virei do Satanás no domingo porque eu estou com a mesma roupa. C.S. Lewis, no seu Cristianismo Puro e Simples, página
103 e 104, ele vai dizer assim: uma das marcas de um certo tipo de mau caráter é que ele não consegue se privar de algo sem querer que todo mundo se prive também. Esse não é um caminho cristão, disse C.S. Lewis. Um indivíduo cristão pode achar por bem abster-se de uma série de coisas por razões específicas. No momento, porém, em que começa a fazer cara feia para as pessoas que usam essas coisas, ele se desviou do caminho. Esse não é um caminho cristão. Sabe aquelas pessoas que se acham melhores do que as outras? Até ontem ele comia pizza 4 queijos, aí hoje ele parou. Aí ele olha lá, tá, eu sou melhor que ele, você ainda está comendo... Ih, pizza 4 vai para o inferno. Eu parei recentemente de tomar refrigerante. O Dr. Célio está aqui, meu endócrino. E ele me convenceu de parar. Eu estou 6 meses sem tomar refrigerante. E eu era um consumidor. Fazia propaganda da Coca-Cola. E eu parei. Não demorou muito para esse ser humano que vive dentro de mim falar assim, olhar para quem toma e falar assim, nossa, essa pessoa soubesse o quanto que isso faz mal para a saúde dela. E ela ainda toma. Nossa, eu sou muito melhor do que ela. Porque eu tomo água com gás agora. E não tomo mais Coca-Cola. Mau caratismo, isso não é cristianismo. Até ontem eu fazia isso, hoje eu sou melhor porque eu parei. Essa é a força do tradicionalismo, que é um câncer para a verdadeira adoração. Mas aqui cabe uma ressalva. Charles Swindoll, num dos seus livros, ele mencionando um outro autor, ele diz assim: tradicionalismo, tradição, é a fé viva daqueles que já morreram. Tradicionalismo é a fé morta daqueles que ainda estão vivos. Tradição é a fé viva daqueles que já morreram. Tradicionalismo é a fé morta daqueles que ainda estão vivos. Sabe por quê? Porque existe um grande valor na tradição. Nós não podemos abrir mão da nossa tradição teológica e da nossa tradição eclesiástica que nos trouxe até aqui. Você não joga a água suja da banheira com o bebê junto. Você guarda o que é bom, mas o tradicionalismo é querer impor um gosto pessoal daquilo que foi feito até hoje e que a gente achava que era certo, para que novas gerações adotem aqueles mesmos costumes não bíblicos, como se fossem bíblicos. E aí a gente incorre no segundo problema, no segundo vilão, que é o formalismo. No verso 8 de Mateus 15, Jesus vai dizer assim: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A gente adora com os lábios. A gente preserva as formas, mas o nosso coração não está aqui. Russell Shedd, um importante teólogo protestante, tinha que ser filha do pastor mesmo para sair. Russell Shedd, no seu livro Lei, Graça e Santificação, Russell Shedd é um teólogo presbiteriano, radicado no Brasil, falecido há pouco, mas ele é português, ele trouxe as edições Vida para o Brasil, a editora Vida para o Brasil, grande publicadora de materiais cristãos. Ele diz o seguinte no seu livro sobre o formalismo: inimigo do evangelho, o formalismo apresenta a assustadora imagem de um cadáver dentro da igreja. O cristianismo sem a vitalidade do espírito representa nitidamente a figura do defunto no velório, aguardando o enterro. As flores, a reunião solene de um povo vestido de cores escuras, a música de compasso fúnebre, tudo de uma forma ou de outra caracteriza o formalismo. Às vezes a gente acha que adorar a Deus é oferecer para Ele um culto fúnebre, né? Não pode. Tem que ser tudo muito assim, ó. Flores, roupas escuras, uma música de compasso fúnebre, porque a gente está muito infeliz e muito triste em estar aqui na casa de Deus. Ou aquele culto siga o mestre, sabe? O culto siga o mestre. Agora vamos levantar para cantar, aí você levanta. Agora vamos ajoelhar para orar, aí você ajoelha. Você nem sabe o que você está fazendo, está fazendo porque Ele está mandando lá na frente. Não há autenticidade na adoração. Há mecanicidade. Uma vez eu morava em Porto Velho, eu já falei para vocês isso aqui, né?
E eu era pequeno, eu tinha uns 10 anos. Eu sou de São Paulo, mas meu pai foi missionário na Amazônia. Meu pai é pastor da Igreja Adventista. Eu já mencionei isso, mas eu reforço que é da Igreja Adventista, porque uma vez eu estava falando sobre ele. E alguém me perguntou lá, seu pai é pastor, mas não é da Igreja Adventista não, né? Eu falei, não, eu sou adventista de berço mesmo. Eu nasci dentro dessa bolha, dessa subcultura igrejeira. Meu pai era pastor, meu avô, meu irmão, eu, todo mundo. E eu estava há uns 10 anos, calor, imagina, gordinho, calor, Porto Velho, 45 na sombra. E o meu pai, eu era rato de igreja, né? Meu pai chegava na igreja de manhã, às vezes a igreja era longe de casa, chegava de manhã, ele pregava de manhã, e aí fazia reunião à tarde, e a gente ia almoçar na igreja. Eu adorava, imagina, né? Torta de liquidificador fria. Crente gosta disso, não sei por que crente gosta dessa comida. Eu adorava. E aí, nada contra, gente. E aí eu comia na igreja e ficava lá, criança, tortura. E o meu pai estava fazendo uma reunião lá no fundo da igreja, assim, com a liderança da igreja. E eu não tinha o que fazer, eu estava aqui na frente da igreja, no púlpito da igreja, na plataforma assim da igreja, brincando, pulando, correndo, pegava o microfone, fingia que eu estava cantando, fingia que eu estava pregando, eu já queria ser pastor um dia. E eu estava lá nessa, pulando, de repente entra uma senhorinha da igreja. Uma senhorinha muito zelosa, muito cuidadosa, muito cuidadosa mesmo, assim. E ela pegou no meu braço e disse assim, menino, o que você está correndo aqui dentro desse lugar? Você não sabe que não pode correr aqui dentro? Que esse aqui é o templo, e esse aqui onde você está correndo, a plataforma, é o lugar santíssimo. Aqui não pode, aqui é o santo dos santos. E eu parei assustado. Aquela senhorinha pensava que a igreja é um templo. Ela tinha na cabeça dela que a referência litúrgica do cristianismo era o templo, quando que não é o templo. A referência litúrgica da igreja cristã é a sinagoga. O templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo, e ele não serve mais como referência litúrgica para o cristianismo. Há um santuário no céu, e quando eu digo que isso aqui é um santuário ou um templo, eu estou usurpando a principal crença adventista, que é de que há um santuário no céu, onde Cristo é o sumo sacerdote, lá está o templo. Ela achava que o plataforma era o lugar santíssimo, ela achava que aqui embaixo, onde fazia lá naquela igreja a escola sabatina, que é o momento de estudo, era o lugar santo, e eu acho que ela devia achar que o tanque batismal era a Arca da Aliança, não sei. A referência litúrgica da igreja não é o santuário ou o templo, a referência litúrgica do cristianismo é a sinagoga. Tiago, não precisa abrir lá, eu vou ler para você, mas Tiago, irmão de Jesus, apóstolo, na sua carta à igreja cristã, no capítulo 2, verso 2, ele começa para tratar de um assunto dizendo assim, se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem, e ele dá detalhes do que ele quer dizer. Tiago está dizendo para a congregação cristã, e se referindo às congregações cristãs, como sinagogas. Justino Mártir, um pai da igreja, quando descreve o culto, a doxologia do cristianismo, ele usa como referência aquilo que acontecia na sinagoga, não no templo. Foi a igreja romana, depois do ano 300, quando Constantino se converte ao cristianismo, é a igreja romana que volta a adorar e prestar culto dentro de ambientes grandes, as basílicas, que eram fóruns civis, e Constantino fala assim, podem usar as basílicas para vocês congregarem, porque o cristianismo congregava em casas, home churches, casas e igrejas, que eram mais igrejas do que casas, mas eram home churches, ou pequenas sinagogas. A igreja romana é que devolve a cultura do templo para a congregação cristã. E eles começam a congregar nas basílicas e depois constroem grandes templos como uma contrafação para aquilo que a Bíblia diz, de que não existe mais um templo aqui, mas existe um templo no céu. Quando eu digo que a igreja é templo, que o pastor é sacerdote, que o culto é sacrifício, ou que o altar ou que o púlpito é um altar, eu estou usurpando aquilo que está no céu. Para a igreja cristã, pastor não é sacerdote, púlpito não é altar, igreja não é templo, e culto não é sacrifício. É a igreja romana que estabeleceu isso. Curioso que, depois do 4º século, a gente começou a adorar em templos, e começou a achar que isso aqui era um templo. Uma vez,
Eu era pastor de uma igreja na zona sul de São Paulo que tinha instrumentos de percussão, como a gente tem aqui. E alguém me procurou e falou: pastor, você sabia que não pode ter instrumento de percussão na igreja porque não tinha instrumento de percussão no templo? E isso não é sem questionamento. Eu conheço bons estudos de teólogos adventistas que discordam da ideia de que não havia instrumento de percussão no templo, mas não é essa a discussão. Você sabia que não pode porque no templo não tinha? E eu disse assim: e daí? E ele olhou para mim e falou assim: como assim daí? Eu falei: e daí que no templo não tinha? Ué, pastor, então não pode ter na igreja? Eu falei: não, querido. A referência litúrgica do culto cristão não é o templo, é a sinagoga. Você já foi numa sinagoga judaica? Aquela é a nossa referência de culto. Pastor, só tinha sacerdote homem, por isso não pode ir. Bom, aí já é mais delicado. Preservar meu ministério. E daí que só tinham sacerdotes homens? O sacerdócio do templo não é a referência para o sacerdócio cristão. O cristianismo é a religião do sacerdócio de todos os santos. A referência não é o templo. Ellen White, autora cristã, que eu considero inspirada por Deus, no Desejar Todas as Ações, página 396, anota aí que você vai querer conferir em casa, que eu sei. Ela diz assim: sempre que a mensagem da verdade se apresenta às almas com especial poder, Satanás suscita seus instrumentos para disputarem sobre qualquer ponto de sua menos importância. Procura assim desviar a atenção do verdadeiro assunto. Quando quer que se comece uma boa obra, há sofistas prontos a suscitar discussões sobre formas e detalhes de técnica para desviar as mentes das realidades vivas. Toda vez que a obra de Deus está sendo feita, Satanás levanta pessoas para questionar as formas. Ah, mas essa roupa não pode. Ah, mas esse instrumento não pode. Ah, mas nessa igreja está estranho. Você viu como as pessoas cantam lá na frente? São instrumentos de Satanás, segundo Ellen White. Percebe? Não estão a serviço de Deus. Toda vez que uma boa obra começa a acontecer, Satanás levanta essas pessoas para questionar as formas. Formalistas. O formalismo é um câncer para a adoração autêntica. Eu quero deixar quatro marcas aqui, pessoais, do que eu entendo ser o risco do formalismo. Primeiro, o formalismo se faz presente quando notamos nas atitudes dos membros da igreja que a razão que os motiva a participar dos cultos é o dever e não o prazer. Você está namorando com o formalismo quando você vem para cá porque acha que deve e não porque tem prazer em vir para cá. Essa aqui é a casa do Pai. Eu tenho muito respeito e reverência quando eu vou na casa do meu pai, mas eu fico muito à vontade lá, porque é a casa do meu pai. Eu tenho prazer em ir na casa do meu pai. Eu não visito meu pai por dever. Eu tenho muito respeito pelo meu pai, reverência pelo meu pai, mas a casa do meu pai é onde eu ponho o pé no sofá, porque é a casa do meu pai. Tem alegria, tem liberdade, mas a gente trata Deus como um tirano, como um chefe, porque a gente se acha servo, a gente não se entendeu como filho ainda. A gente vem aqui. Formalismo. Segunda característica. Quando observamos a carência de espontaneidade na hora de louvar a Deus, não fica longe a ameaça mortífera do formalismo. Falta entusiasmo na adoração. Vamos agora cantar o hino Grande Alegria. Aí começa assim. Grande alegria inundou meu coração. Quando Jesus... Está muito alegre, né? Você percebe que a pessoa está vibrando de alegria. Quando eu estou alegre eu pulo. Quando eu estou alegre eu aplaudo. Quando eu estou alegre eu extravaso. Isso é autenticidade e entusiasmo na adoração. Com reverência, com solenidade, mas de verdade. De coração. Terceira. Quando se exalta a forma, o ritual, mas diminui proporcionalmente o envolvimento dos sentimentos profundos como amor, alegria e o quebrantamento de espírito, aí está o formalismo. Quarta e última, quando a igreja precisa investir na atração dos cultos para que os adoradores apareçam, uma igreja unicamente atracional dificilmente levará a uma adoração autêntica. A igreja precisa ser missional, a igreja precisa servir lá fora. A igreja existe não aqui dentro, a igreja existe lá fora. Igreja, vida espiritual, cristianismo tem que ver com o cotidiano, com o dia a dia, não com o sábado de manhã aqui dentro. Dr. Bernard Wolter, meu professor de missiologia, falecido em 14, ele dizia assim: a igreja é um grande caixão espiritual, porque ela engana as pessoas. Ela faz as pessoas pensarem que vão para o céu só porque batem cartão nos cultos.
Tá tudo bem, eu fui na igreja sábado. A minha vida com Deus não importa. A minha relação com Ele na semana, formalismo. A última questão e elemento que esse texto me evoca é o legalismo. Mateus 15, verso 9 diz assim: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Percebe? Existe um tipo de doutrina que não é a doutrina de Deus, sendo ensinada pelos homens. O tradicionalismo ele valoriza as práticas e opiniões consagradas pelos homens. O formalismo exalta as maneiras e práticas religiosas. O legalismo concentra sua atenção no comportamento. E aqui eu não estou sendo antinomista. Nomos é lei em grego. Essa era uma heresia do primeiro século, o antinomianismo. A outra heresia era o legalismo. O legalismo é achar que você vai ser salvo porque obedece à lei. A Bíblia não nos autoriza a pensar assim. O antinomianismo é você achar que a lei não tem importância nenhuma na sua vida espiritual. Às vezes você foge de um e cai no outro. E às vezes você foge do outro e cai no um. Legalismo não é... A lei não existe para você desobservá-la. A lei existe e Deus espera que você observe. Deus não espera nada menos do que observância restrita da sua lei. A lei de Deus é santa, justa e boa, diz o apóstolo Paulo. Contudo, a lei de Deus não serve para a nossa salvação. Quando eu entendo a lei como condição para a minha salvação, eu abri mão daquilo que Cristo fez na cruz. Não pode haver salvação, isso é legalismo. E é incrível como a gente gosta de namorar com o legalismo. Paulo já dizia isso lá em Gálatas. Paulo vai dizer assim, logo no início da sua carta aos Gálatas: como é que vocês puderam tão depressa fugir do verdadeiro evangelho que eu preguei para vocês, o evangelho da graça de Deus, para um evangelho espúrio, o evangelho da lei? Não existe nenhum outro evangelho a ser pregado dos púlpitos que não o evangelho da graça de Deus. Não existe o evangelho da lei, não existe o evangelho das obras, não existe o evangelho da música, não existe o evangelho da saúde. Tudo isso é espúrio. O que existe é o evangelho da graça de Deus. Mas a gente tão depressa passa desse evangelho para outro evangelho. Na Galácia, os cristãos que tinham sido convertidos no puro evangelho já estavam namorando com os judaizantes legalistas, que pregavam doutrinas de homens, tentando fazê-los achar que a obediência é o preço a ser pago pela salvação. Nós não somos salvos porque obedecemos. Nós somos salvos a despeito de desobedecermos, porque a Bíblia diz que todos desobedeceram. Não há um justo sequer. Nós somos salvos porque Ele obedeceu, não porque eu obedeci. Assim como por um só homem, pelo ato de desobediência de um só homem, diz Paulo em Romanos, todos foram condenados à morte. Assim também pela obediência de quantos? De um só, não a minha, a sua, a dele. Todos podem ser salvos. Não é justo, porque a graça de Deus não parece justa aos nossos olhos. John Wesley, fundador do metodismo, no século XVIII, ele era reconhecido pelo destaque que ele dava à lei como um guia para a vida cristã. Mas ele tomou cuidados para evitar o legalismo. Conta uma história que um dia, Wesley cruzou com um cavalheiro e sua bela filha. Um colega de Wesley, observando os anéis no dedo da moça, subitamente pegou a mão dela e perguntou: John, o que acha disto para uma mão metodista? Ele sabia que John Wesley tinha aversão ao uso de joias. E de maneira muito desagradável e deselegante, aquele amigo dele pegou a mão da menina e falou assim: e agora, John, o que você acha dessa mão para uma mão metodista? A jovem ficou corada de vergonha, sabendo que Wesley tinha uma conhecida aversão às joias. Mas o renomado líder idoso respondeu com um sorriso amoroso: o que eu acho da mão? A mão é muito linda. O que eu acho dessa mão com anéis? A mão é muito linda. Não importam os anéis. Naquela noite a moça assistiu à pregação de Wesley e dedicou a sua vida ao Senhor. Toda vez que uma norma religiosa fere a dignidade humana, ela é nefasta. Deus não criou o sábado por causa do homem, mas o homem... Não criou o homem por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. Lembra o que ele falou? O que ele estava querendo dizer é:
O homem é maior do que as normas religiosas, a humanidade, a dignidade humana, o amor pelas pessoas é maior do que as normas religiosas. E todas as vezes que uma norma religiosa ferir a dignidade humana, ela passou a ser instrumento do mal. O que eu acho da mão com anéis? A mão é muito linda. Paulo, é o último texto que nós vamos ler. E eu quero que você leve esse para casa. Colossenses. Colossenses fica lá antes de Tessalonicenses. Não sei se ajuda muito essa informação, mas... Capítulo 2, verso 20 a 23. Colossenses, capítulo 2. Eu quero que você abra, grife se puder. Leve para casa esse texto, reflita nele. Deixe a sua vida ser transformada por ele. Ainda bem que é Paulo que escreveu isso e não eu. Talvez você não acreditasse em mim, se eu dissesse isso que ele disse. Às vezes a gente tem uma experiência com Deus triste. O Evangelho é a religião da liberdade. Eu dizia no Viva da semana passada, que Hitler falou que a gente não tem uma boa religião. Hitler achava que o cristianismo não era uma boa religião. Porque o cristianismo pregava tolerância, o cristianismo era contra a tortura, o cristianismo era a religião da segunda chance, e Hitler achava, não é uma boa religião. Ele dizia assim, no Diante dos Extremos, Todorov vai dizer, era melhor se a gente tivesse a religião dos japoneses, que ensina que é nobre morrer pela pátria, ou quem sabe até a religião dos muçulmanos, que nos ensina a defender a nossa religião até com a própria vida. Mas a gente tem uma religião fraca, o cristianismo. O cristianismo ensina a amar o outro. Não serve para os nossos interesses totalitários. O cristianismo não é uma boa religião para os interesses totalitários. E eu acrescentaria, o cristianismo não é uma boa religião para os interesses de controle das religiões. Porque o cristianismo é a religião da liberdade. O cristianismo não é a religião do controle. Toda vez que uma denominação que se diz cristã adota o controle dos seus membros, ela está sendo tudo menos uma denominação cristã. Porque o Evangelho oferece liberdade para que você viva pelo Espírito e que o Espírito amadureça você nos caminhos do Senhor e você tome as suas decisões na sua vida pautada pelo Espírito e não pelo controle de uma denominação. E Paulo vai pregar isso aqui e a gente não acredita. No verso 20 ao 23 do capítulo 2 de Colossenses, ele diz assim: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, já que vocês aceitaram Jesus, já que vocês dizem que são cristãos, por quê? Paulo está indignado aqui. Por quê? Vocês se dizem cristãos. Por que então, como se ainda pertencessem a Ele, a esse mundo, vocês se submetem a regras? O cristianismo é a religião da liberdade. Por que vocês ainda ficam se submetendo a regras? Que regras? Essas aqui que o texto diz, Paulo diz assim, vocês ainda ficam se submetendo a regras como não manuseie isso, não prove aquilo, não toque naquilo outro. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. O cristianismo não é a religião do não prove, não toque, não vá, não faça. O cristianismo é a religião da liberdade. Eu estou em Cristo, eu estou livre em Cristo, e quando Ele habita em mim, eu sei o que devo e o que não devo fazer. É por isso que Paulo vai dizer em Coríntios, ele vai dizer assim, para o cristão tudo pode. Ele vai dizer assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Para o cristão tudo pode, mas tem coisa que não deve, mas tudo pode. A minha avó que dizia assim para mim, né? Eu falava assim, vó, posso comer isso aqui? Ela falou assim, poder pode, mas não deve. Eu nunca entendi isso da minha avó. Eu fui entender com Paulo. Para o cristão tudo pode. Não tem pode ou não pode para o cristão. Tudo pode. Mas algumas coisas não convêm àqueles que andam com Cristo. E é por isso que eu não me deixo dominar por nenhuma delas, Paulo vai dizer. Não é por legalismo.
é por cristianismo. Triste constatação toda vez que eu vejo crentes pregadores de rigorosas abstenções, ascéticos, pretendendo severo rigor em práticas religiosas e regras humanas, com aparência de piedade. Eu confesso que procuro lidar com muito cuidado com essas pessoas. Quando eu encontro essas pessoas rigorosas, ascéticas, eu dou um passo atrás. Eu desconfio. Geralmente são pessoas que pensam que tais práticas excessivamente rigorosas irão ajudá-los a refrear suas paixões incontidas. Tentam compensar, negociar com Deus suas falhas ocultas com manifestações públicas de boa conduta. Olha lá, já parei, não faço mais. Você ainda come chocolate? Eu não como mais. Para Deus, tais práticas não têm valor algum. O caminho é a humilhação diante de Deus e o reconhecimento de incapacidade e merecimento, clamando pela misericórdia e com fé na graça salvadora de Cristo. Isso que esses pretensos piedosos ainda não entenderam. Russell Shedd vai dizer assim no mesmo livro: Deus condena o legalismo por causa do orgulho, a mais pura manifestação de amor próprio. Quem é mais disciplinado ou tem gostos mais condizentes com as práticas das leis eclesiásticas, conclui que é mais santo que os outros. Aos olhos de Deus, a soberba que domina o coração do bom cristão é tão ou mais condenável do que as práticas que ele condena. Quando eu aponto o pecado do outro, eu estou incorrendo num pecado maior do que o que ele está cometendo. Tem crente que gosta de confessar o pecado dos outros, né? O dele ele não confessa, o dos outros ele adora confessar. O legalismo se define pelo visível. Sua motivação, como no caso de toda espécie de hipocrisia, é a de ser visto pelos homens. Veja como eu sou bom. Valoriza a máscara da reputação sem preocupar-se com os motivos mais profundos. Aí está o perigo do legalismo para a adoração autêntica. Esse era o pecado dos escribas que abordaram Jesus, foram denunciados por ele de serem hipócritas. E eu encerro com conselhos aos pais, professores e estudantes, capítulo 33. Ellen White conta uma história nesse capítulo. Ela diz que o arcebispo de uma cidade estava incomodado porque tinha chegado uma trupe de teatro na cidade. Um famoso ator, Betterton. E ele estava lotando os teatros da cidade. E as missas de cantuária estavam vazias. A igreja no domingo não enchia. E o arcebispo ficou incomodado com aquilo e marcou um almoço com o diretor do teatro, da peça, Betterton. E ele aceitou o almoço, e durante o almoço, Ellen White disse que o arcebispo vira para o ator e diz assim: me explica uma coisa, como é que você consegue encher as suas casas e os teatros, se o que você fala lá dentro é mera fantasia? E eu que falo verdades na minha igreja não consigo mais encher. E o Betterton disse para o arcebispo, falou assim: tudo consiste no poder do entusiasmo. Tudo consiste no poder do entusiasmo. Lá no teatro, nós falamos de coisas ilusórias como se fossem verdades. E você na igreja prega as suas verdades como se fosse uma ilusão. Porque não tem entusiasmo. Sabe? O mundo canta suas músicas. Canta a fantasia nas suas músicas como se fosse verdade. E na igreja nós cantamos as nossas verdades como se fossem mentiras. Porque não temos entusiasmo. O mundo adora os seus deuses mentirosos como se fossem verdadeiros. E nós aqui dentro adoramos o verdadeiro Deus como se ele fosse de mentira. Porque não temos, segundo Ellen White, entusiasmo. Sabe o que significa entusiasmo? Vem do grego enteos. Teos é Deus, em é dentro. Entusiasmo é ter Deus dentro. É adorar como que se Deus estivesse aqui dentro. E quando Deus está dentro eu extrapolo. Quando Deus está dentro eu deixo Ele extravasar. Eu adoro de todo o meu coração. Mas Jesus vai dizer para a gente assim: em vão vocês me adoram, porque vocês adoram de lábios, mas não de coração. A gente vai ouvir uma música e no final eu quero orar com você. Para que aqui nós possamos ser transformados pelo Espírito em verdadeiros adoradores. E capazes de adorar de todo o coração. Vencendo o tradicionalismo, vencendo o formalismo e vencendo o legalismo. Que são verdadeiros vilões da adoração autêntica.
que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. A gente quer te adorar de verdade, Senhor, mas a gente não consegue. Muitas vezes a gente vem até aqui e a gente nem sabe por que está aqui. Às vezes a gente vem aqui, volta para casa e não fez diferença nenhuma. Porque a gente diz te adorar com os lábios, mas o nosso coração está longe de ti. A gente não te conhece. A gente não tem intimidade contigo. A gente não anda com o Senhor todos os dias da semana. A gente vem aqui para confortar nossa consciência. Esse é um tipo de adoração que Jesus disse que é vã, que não serve, porque é hipócrita. A gente está contaminado pelas nossas tradições. A gente está contaminado pelo formalismo arraigado em nós. A gente está contaminado pela heresia do legalismo, que deturpa a nossa adoração. Purifica, ó Pai, a nossa adoração. Aceita ela mesmo que tomada pelo pecado e por essas ênfases ruins, por essa falta de autenticidade muitas vezes, mas aceita, ó Pai, aquilo que nós queremos te oferecer, porque entendemos que o Senhor é Deus, que o Senhor é soberano, que nós somos pó e não conhecemos os seus desígnios. Por isso nós te adoramos.
Que essa consciência possa nos levar para casa, que a gente possa aprender a considerá-lo como Deus na nossa vida de verdade, e entender que a nossa relação contigo tem que ser uma relação de filhos e não de servos, para que a nossa relação contigo seja uma relação feliz e não triste. É o que nós pedimos por Jesus, amém. Deus abençoe vocês, um bom restante de sábado.